O grupo vai discutir hoje o texto As Dimensões Política, Epistemológica e Pedagógica do Currículo Cultural da Educação Física. Os autores são Marcos Garcia Neira e Luiz Ferrari Nunes, né? Colocando aqui um lado do outro. Esse texto foi editado pela revista das 40 anos do CBCE, né? Em comemoração aos 40 anos do CBCE. Então, os temas giram, pelo menos de uma forma mínima, em relação a esses 40 anos do CBCE. E aí, é claro que o Marcão e o Mário aproveitaram para falar do currículo cultural, né? Que, de certa forma, está desde 2005, segundo o texto, né? Circulando no CBCE. Em 2004 começam as primeiras experimentações teóricas do currículo, em 2005 ele já tinha relato lá já para falar no CBCE, né? Então, como o Marcos é um membro muito ativo do CBCE, ele sempre levou esses dados para lá. Mais especificamente na 16ª edição em Porto Alegre. Faz tempo. Eu estava entrando na faculdade, eu estava no primeiro ano de FEFISO em 2005. Ele já estava levando, o Marcos já estava levando o resultado de pesquisa para o CBCE, né? Legal isso. Mas aparentemente ainda precisa de muitos esforços para circular, né? E acho que esse texto aqui é uma tentativa de fazer circular algumas coisas. De uma maneira geral, não tem saído muito do estado de São Paulo, assim, não em termos de escola, né? Porque a gente sabe que tem professor colocando em prática no Brasil inteiro. Mas quando eu ouço os pesquisadores do Sul, do Nordeste e até de outras áreas, né? Pessoal que não é escolar, pedagogia do esporte, por exemplo, eu vejo que eles sempre falam do currículo crítico emancipatório, crítico superador, mas raramente, eu nunca vi menção ao currículo cultural. Ainda precisa romper algumas barreiras, eu diria, para se aproximar. E aí, qual é a proposta? Por que a gente está lendo esse texto, né? A proposta é da gente ler o que o grupo lá da USP está produzindo de mais recente. Porque tem ali sempre algumas mudanças em relação às propostas iniciais que datam lá do livro 2006, né? Então, a primeira publicação de currículo cultural é o livro 2006. Então, cada artigo que sai, ele vai funcionando como uma cartografia conceitual desse pensamento que vai se atualizando, né? A partir do quê? A partir das pesquisas de mestrado e doutorado do grupo e a partir de outros movimentos também, né? Como esses, por exemplo, de eventos. E também porque, assim, se vocês aqui vão fazer doutorado, mestrado, né? Pelo menos, não sei qual é a meta da Camila, mas o João já manifestou essa vontade, o Helder, a Monique. A gente tem que estudar o que eles estão estudando, pelo menos para alinhar uma coisa ou outra, né? Tem que estar, se não produzir na mesma linha, pelo menos acompanhar. E de fato também tentar construir pontes, né? Afinal de contas, da onde vem tudo que a gente está estudando, vem um pouco daí, né? É claro que a gente tem levado cada vez mais para a filosofia da diferença, mas de certa forma o movimento começa aí, né? Lá com o currículo cultural. Tudo que está acontecendo começa lá com esse currículo cultural, então. Então, feita essa introdução do texto, vamos ouvi-los, então. Ah, uma última curiosidade. O texto que nós lemos, que eu compartilhei com vocês, não era a versão finalizada ainda, né? Porque o Mário falou que estava para sair. E ele mandou uma versão que ele falou um pouquinho preliminar. E só que depois saiu, logo na sequência saiu. Então eu tô aqui com as duas, né? Eu li a mesma que vocês, eu li a versão não finalizada. Ele falou que tem detalhes na versão finalizada. Então eu tô com as duas abertas aqui. E também ele falou que tem uma questão muito cara para mim que eu gostaria de discutir com vocês, que é essa questão do encaminhamento e procedimento. E eu mandei um e-mail questionando o Mário sobre isso, dizendo que eu não vi diferenciação no texto. Já lanço aqui já uma questão, mas eu fiz uma leitura só preliminar, e talvez está numa nuance ali, num detalhe, e daí talvez discutindo aqui a gente se aprofunde nessa questão. Então vamos lá, né? Quem é a começadora oficial agora? Esqueci, a Camila, a Monique, quem começa?
Pode ser então, manda bala. Então vai. Bom, na verdade, quando eu comecei a ler o texto, eu percebi bastante aproximação, exatamente como você falou, todo momento do que a gente vem estudando, autores que a gente já está mais familiarizado, né? Quando cita no texto, não encontra-se perdido. Você fala, eu acho que eu entendo quem é. E a todo momento eu iniciei buscando a pergunta que foi feita terça-feira, né? Como que isso que a gente está estudando tem um reflexo nas nossas ações, e pensando também na parte docente, né? Como que isso na escola vai agir. E daí eu vou citar algo assim que... Porque não teve alguma curiosidade, assim, muito ou algo que eu não entendi ao extremo. Claro que a gente debatendo pode ser que surja. Mas o que gostei bastante foi essa roteirização que ele falou, né? Eu acho que é o mais difícil, é a gente tentar fugir a todo momento desse roteiro, porque quantas vezes a gente encontra alguém e fala assim, tá, cultura corporal, e como a gente vai fazer? Como que é o primeiro passo? Como que é o segundo? O que que eu vou fazer? Qual exemplo você me dá? Então, é a todo momento compreender que não é um roteiro, compreender que é daquele momento, que é daquela necessidade que a gente vai estar sim saindo da diferença. Agora, se é a todo momento dizer que tem um roteiro, a gente entra do mesmo lado da moeda e fica do mesmo modo. E o que eu gostei bastante foi logo no final que fala que é a afirmação da diferença e o direito de vivê-la. Achei que essa frase foi muito pontual, eu gostei bastante. E logo mais para o final que fala novos contornos, que é o escapar do sistema, que é a todo momento que a gente vem falando disso, né? O escapar, o escapar. Então, foi esses dois pontos que, para mim, foi muito interessante, porque eu acho que a tarefa mais difícil enquanto professor, eu me vendo na situação, seria não buscar esse roteiro, seria realmente permitir essa fuga e não ter essa roteirização. Estou ouvindo. Rubens. Agora vocês estão ouvindo? Ah, cara. Não era só você, Helder. Eu acho que esse é o X da questão mesmo, a questão da minorização, da modelização. Porque, assim, ninguém vai negar que o currículo cultural tem um aspecto menor forte, não é? Acho que não é essa a discussão. Mas a discussão é, será que ele está gerando um modelo ou não, né? Então, várias passagens do texto reafirmam que não. O Mário me respondeu o e-mail, eu vou ler aqui dizendo que não, mas eu ainda tenho minha suspeita, sabe? Então, eu gostaria de ouvi-los para a gente debater isso daí. Quem mais? Posso falar. Vai lá, Camila, manda bala. Eu posso falar rapidinho sobre o encontro de terça? Eu assisti o vídeo de vocês. Claro, manda bala. Eu achei bem legal a discussão que vocês tiveram, principalmente porque as meninas, a Elise e a Monique, comentaram sobre orquestra, que foi algo que também tinha me chamado a atenção no texto. Eu achei bem legal quando ele fala que a sala é uma orquestra regida pelo maestro e cada instrumento se manifesta apenas ao som do maestro. E quando desafinam, desqualificam todo o grupo. Eu achei bem legal essa comparação que ela faz. E eu entendo aqui o desafinam, desqualificar o grupo, são aqueles tidos como os alunos que são ruins, porque não seguem o maestro nessa comparação. Eu achei legal também que eu fiquei com dúvidas sobre simulacros, não sei se é assim que fala. E eu vi que o João perguntou e você esclareceu, daí ficou claro para mim, achei bem legal. Eu não conhecia, não tinha ouvido falar ainda sobre essa palavra. Aí outro ponto que eu achei bem legal sobre a educação menor é que ele fala sobre o professor que tem uma vida de gado, marcado e feliz, condenados pelo sistema, espectador de uma vida imposta. Então eu não tinha visto ainda o texto tratando dessa perspectiva do professor, né, como condenado pelo sistema. E um dia antes de eu ler esse texto, eu tinha assistido um filme de comédia americana que fala exatamente sobre a decadência do sistema. Te Pego na Saída, é o nome do filme.
Ele é um filme de comédia. Quem fez essa reflexão de povo, de professor marcado e feliz fui eu. E não sei se foi essa a crítica que o diretor do filme quis fazer, mas ele fala exatamente sobre isso. Tanto que o ponto alto do filme é um professor marcar briga com outro na saída da escola para chamar a atenção da mídia, justamente por essa questão de decadência que os professores estavam tendo na escola. Se quiserem assistir para darem umas risadas, recomendo, é engraçado o filme. Aí, sobre o texto de hoje, eu achei legal, achei que ele esclarece bem sobre os currículos críticos e os pós-críticos, ele fala bastante sobre um e sobre outro, é legal para se aprofundar um pouco nessas diferenças, né, entre um e outros. Eu achei que ele encontra bastante eco naquilo que a gente vinha estudando sobre educação menor, então alguns trechos me chamaram a atenção, quando ele fala sobre as ideias de Nietzsche, né, que é sobre privilegiar as diferenças e o múltiplo em detrimento à identidade e o mesmo. Achei que, para mim, definiu bem essa parte, o que é o currículo cultural. Aí ele fala que a diferença é o que importa nesse currículo. Achei bem legal quando ele fala que quem interpreta não descobre uma verdade, mas a produz, né? E que quando o sistema fixa significados, ele dificulta o acesso a outras formas de ver o mundo, que é o que a gente vinha falando, né? Por isso que, embora não que o currículo cultural, a educação menor esteja no currículo cultural, eu entendo que tem ideias que se conectam. Achei bem interessante. Aí ele fala também o que eu achei que a gente já vinha estudando sobre as complexas forças que envolvem diversos sujeitos e as perspectivas, os discentes e os docentes que devem interagir, né? Ele fala que o currículo cultural problematiza o saber-poder, que é justamente essa relação de poder entre professor e aluno, que nós já vínhamos falando. E para fechar, eu achei legal lá na página 34, mais ou menos no meio, ele fala que a meta do currículo cultural é lutar e oferecer resistência às formas e transgredir. Achei bem interessante. E esqueci de falar no encontro de terça-feira, achei bem legal quando o Rubens perguntou o que a gente tem feito na nossa vida para aplicar o que a gente vem lendo, né? Trouxe uma reflexão, assim, para mim. Como eu tive pouco tempo dando aula, né? Eu comecei a estudar isso aqui depois, que eu já tinha parado de dar aula. Eu não tive oportunidade, mas achei legal os relatos do João e da Elisa, que eles falaram sobre como eles estão buscando aplicar isso na prática. Achei um relato bem legal. Da minha parte é isso. Tudo bem, Camila. E é legal, assim, que você, quando você começou a fazer as leituras, você nunca tinha ouvido falar de currículo cultural, né? Porque você ainda não tinha tido as aulas do quinto período e você não tinha participado antes do grupo. Então, você fez o caminho inverso de todo mundo aqui, né? Então, todo mundo aqui em algum momento né? O João muito, o Helder e a Monique um pouco menos, mas já tiveram aula sobre currículo cultural. Então, eles tinham a mínima de ideia de saber o que era. E você fez o inverso. Primeiro você estudou bastante educação menor, né? Pegou todo o percurso da educação menor com a gente. E depois, agora você está vendo o currículo cultural. Então, acho que dá um parâmetro assim para a gente tentar discutir algumas diferenças entre uma perspectiva e outra, que eu acho que são perspectivas muito próximas, mas com alguns distanciamentos aí. Quem vai? Eu vou. Vixe, Tá ouvindo? Tá ruim? tá ruim. Tenta fechar a sua câmera para ver se o áudio fica bom. Desliga outros aparelhos que estejam conectados no Wi-Fi. Nossa, entrou um dog. O dog vai falar também. Melhorou? Aham. Boa. Que bom. Pera aí, deixa eu ajeitar aqui. Um dog. Parece que você tá meio bêbado, mas dá para entender. Eu? Essa foi boa. É que a voz dele vai ficando lenta, né? Pera aí, Giovanni. Parece que ele encheu a cara. Não, foi internet. Bom, então,
tá no texto, eu vou dar. Acho que um Travou, passo atrás. Helder, travou. Ah, que merda. Tem mais nada ligado aí que você possa desligar? Não, eu vou Desliga a Netflix da escrever sua aqui. mãe lá. Tá. Não sei, vou tentar Agora vai. escrever pra ver se Agora foi, agora foi. foi. Foi, fala rapidão, vai lá, repassa. Tá, vou tentar. Então, Travou, para dar né? um passo atrás, vou lá. Travou de novo? Travou. Travou. Puta merda. Ah, eu vou escrever aqui então, se o João quiser ir falando. Tá. Daí- A gente depois tenta de novo com você, ver se volta. É, beleza. Caramba. Vai lá, João. Toda vez que ele desiste de falar, parece que a internet melhora, cara. Quando ele dá um xingo, a internet melhora. É isso. O palavrão a gente pega bem. Ô, Rubão, você tinha feito uma pergunta no começo que eu esqueci qual que era. Se vocês notaram diferença entre encaminhamento e procedimento. Ah, é verdade. Aí, procedimento. Eu fiz a leitura, né? O texto é bem bacana, eu acho que está demonstrando, provavelmente foi, talvez o comecinho foi escrito pelo Marcos, eu acho, talvez, mas parece que o resto foi escrito pelo Mário, né? Assim, que demonstra ali a imersão em Foucault e tal, né? Se fosse para chutar, eu acho que assim, acho que os dois escreveram juntos, né? Porque um olha o que o outro escreve. Mas se fosse para eu chutar igual você está fazendo, eu diria que a introdução é o Marx, a dimensão política e epistemológica todinha é o Mário, a discussão de Nietzsche, Foucault, etc. E subjetividade é o Mário ainda. E daí, quando entra na dimensão político-pedagógica, que vai falar dos procedimentos e tudo mais, aí, para mim, quem fez isso daqui é o Marx. Aí já Mas entra no Marcos, né? eu tô chutando igual você. Então, aí eu fiz a leitura, né? Ele não tem nenhuma, a não ser pelo aprofundamento assim específico que é dado a Foucault, que eu me lembro, esse é um dos textos que acho que mais pega a escrita de Foucault e fica em Foucault falando sobre o currículo cultural, né? Acho que fora isso assim não apresenta nada de nenhuma novidade assim que nós possamos debater sobre o currículo cultural em si, a não ser a questão do encaminhamento e procedimento, né? Eu também senti falta da tematização, e aí eu não sei se foi alguma coisa que estava faltando ou se eles decidiram tirar mesmo essa questão da tematização. Se foi, era até legal a gente saber por quê, né? Porque, pelo menos eu, assim, gosto dessa ideia de tematização, assim, se eles têm alguma objeção, alguma coisa nesse sentido, né? Aí, o meu exercício maior, assim, foi a produzir essa relação. A Weller tá falando que no livro de 2018 já não tem mais. Não, mas desculpa, mas tá aqui. Ela só não tá em itálico. Mas na página... É verdade, eu procurei, mas não... Tá assim. Ele fala assim, ó, Santos 2016 explica que na pedagogia pós-crítica a tematização compreende... É que a tematização ela não entra como um princípio. Ah, entendi. Ela não, então Então é todos isso. os princípios estão em itálico, mas tá aqui. E eles sempre remetem ao trabalho do Ivan. O Santos 2016 é o doutorado do Ivan. O Ivan vai lá em Paulo Freire, vê o que Paulo Freire chama de tematização e faz meio que uma atualização do conceito para o currículo cultural, eliminando os resquícios críticos freirianos. Mas basicamente a ideia é freiriana, né? Daí eles não usam, então, o princípio, ou não estão usando mais, porque para mim era claro, assim, que era um... Não é um princípio, eu acho que é um encaminhamento. Aí vem essa discussão que eu acho bem minuciosa, que nem o Marcos e o Mário concordam, então, assim, a gente faz, tudo que a gente falar é uma interpretação, né? Que os procedimentos são uma coisa, os encaminhamentos são outros, e os princípios são outra coisa. Mas eu vou deixar você falar, daí eu tento falar o que eu entendo disso.
Bom, o exercício que eu fiz foi bem diferente, na verdade, né? Foi a questão do maior e do menor lá. E aí eu li buscando algumas relações possíveis com isso ou distanciamentos possíveis disso, né? E aí eu vou falando as marcações aqui, eu marquei acho que 5 pontos que eu acho que de repente a gente pode tentar discutir, assim, se possível, né? E se interessar. Em determinado momento do texto eles colocam assim: não é por acaso que seu modus operandi foi tomado como escrita currículo ou metáfora da capoeira. E aí eu coloquei que esse é um ponto que me parece um pouquinho distante da ideia de menor. Por quê? Porque, pelo que a gente vem percebendo, até pela sua tese, pelos relatos, né, que de certa forma eu acho que essa ideia de escrita currículo, ou talvez da metáfora da capoeira, seja um pouco mais, entre aspas, suprimida por um método genealógico, assim, né? Eu acho que existe uma certa preocupação mais em desconstruir o que está construído pelo poder ali, né? Então, desconstruir as relações de poder, mais do que ser conduzido pelos acontecimentos, assim, que eu acho que talvez tenha mais uma característica da escrita currículo. Mas assim, eu também eu não tenho profundidade nem na escrita currículo e nem na metáfora da capoeira. Mas eu acho que o modus operandi, eu acho que ele é muito mais de desconstrução do que em relação a uma ideia de escrita currículo, né? Uma ideia de acontecimento, de devir. Não que um esteja certo ou outro esteja errado, eu só acho que há uma certa diferença, um certo distanciamento entre uma coisa e outra, né? Em outro ponto, eles colocam assim: não à toa, no currículo cultural, acho que até a Camila comentou, ou a Monique, não lembro. Não à toa, no currículo cultural, a diferença é o que importa. E aí eu coloquei que esse aqui é uma possibilidade mais próxima da menoridade, né? Que, apesar do currículo cultural me parecer assim muito próximo da ideia de minoria ainda, né, no sentido de em relação a uma identidade ou em relação à maioria, né, o currículo cultural tomar partido por essa minoria, né, essa ideia de investimento na diferença, eu acho que promove a possibilidade da minoração, né? E aí, nesse sentido, toda vez que nós investimos nesse movimento da diferença, seja ele então enquanto minoria, né, talvez minoria em relação à maioria, há um movimento minorativo ali, que é o movimento de produção da diferença, né? E aí eu acho que o currículo cultural se aproxima do menor. Em outro momento, eles colocam assim: o que interessa é saber como as coisas se tornaram o que são. E aí eu coloquei que esse também é um movimento que se aproxima da menoridade, né? No sentido de que permitir pensar ou ver as coisas enquanto coisas que poderiam ser outras coisas, né? Eu acho que isso abre um caminho para a diferença, assim, apesar de certa forma, o currículo cultural já ter mais ou menos ali o que ele quer produzir, né, em relação a essa desconstrução, né? Então, em relação não se tem aqui um movimento pirotécnico, vamos colocar assim, né, de desconstruir e não propor nada no lugar, né? Me parece que o currículo cultural tem ali algumas ideias assim, né, a se promover, mas de certa forma eu acho que é um movimento que inspira aí a minoração, né? Inspira aí a minoridade na possibilidade pela própria desconstrução, né? E em outro momento, já se aproximando do final aqui, falando sobre o poder, eles colocam assim, que o poder, né, vão explicando sobre o poder, e ele diz assim: está como cada um governa a conduta dos outros e si mesmo. Ele é tanto repressivo como produtivo.
Peraí, deixa eu achar isso aqui no arquivo aqui, porque eu não consigo entender minha letra. Aqui. Está nas formas como as pessoas se relacionam consigo mesmas, com os outros e com as instituições. Está também nos modos como cada um governa a conduta dos outros e de si mesmo. Ele é tanto repressivo como produtivo. Está nas estruturas, na capacidade delas de fomentar as identidades e atos, valores e normas. E aí o trabalho eu acho que isso aqui é uma consideração, e aí eu acho que é uma questão de qualquer um que vá pensar em um currículo, né, em pensar curricularmente, como o poder se instala aqui, né? Então, apesar de denunciar a maneira como o poder opera, eu acho que o próprio currículo cultural não deixa de exercer o poder sobre aqueles que, então, decidem colocar o currículo cultural em prática, né? Então, o Cleitão demonstra isso bem no trabalho dele, né? Eu não tive a oportunidade de ler, mas já ouvi algumas coisas, assim, então, como o currículo cultural é capaz de subjetivar os seus professores, né? E eu acho que daí isso se aproxima com a nossa discussão aqui, né? E aí essa própria ideia de identificar princípios ou identificar encaminhamentos me parece que tem alguma relação com a promoção de identidades, sabe? Então, porque é um movimento que a gente vê muito nos grupos, né? Então, assim, vamos olhar para a prática dele e identificar os encaminhamentos e identificar os princípios. Ora, isso é justamente tornar os princípios ao qual se faz na prática idênticos aos princípios que nós estamos falando aqui, né? Então, de certa forma, eu acho que é também conduzir as condutas, é governar seus professores, né? E aí acho que tem uma distância do menor aí. E aí, em outro momento, para fechar, que eu já falei bastante aqui, eles colocam o seguinte: qualquer ideia de roteirização contradiz tudo o que pensam e propõem as teorias pós-críticas e, por consequência, o currículo cultural. E aí essa é uma das coisas que nós estamos destacando há algum tempo, né, e que talvez esteja se distanciando da minoração, né, que, apesar de tentar, em vários textos e a todo custo, se afastar dessa ideia de roteirização, de alguma maneira me parece que isso assombra ainda muito assim, a ideia do currículo cultural e aquilo que é proposto justamente nessa própria frase, né? Ou nesse próprio trecho. E aí até eu me questionei, assim, me fiz uma pergunta que parecia até besta, assim, mas que eu achei que dava para pensar. Eu nunca peguei um relato do currículo cultural, por exemplo, que o autor falava assim, nós trabalhamos com futebol e nós nos aprofundamos. Ponto, acabou. Ou seja, os relatos eles vêm sempre naquela, né? Foi mapeado, foi tematizado, foi aprofundado, ampliado, ressignificado. Então, é perceptível ali, né? Uma espécie de roteirização que, apesar de escrever contra isso, parece que é alguma coisa que persegue ali a escrita do currículo cultural, né? E que também tem a ver com aquela ideia de escrita currículo e tal. Então, aí eu acho que foram esses pontos assim que me chamaram a atenção de proximidade e de distanciamento. E aí eu encerro aqui. João, eu concordo plenamente. Eu acho que é exatamente isso que acontece. E eu vou argumentar aqui algumas coisas nessa linha também, concordando com você. Ô Rubens, deixa eu tentar falar nessa. Primeiro, que aqui, ó, a versão que eu tenho aqui. Tá me ouvindo? O Helder. Oi, tá melhor o meu agora? Acho que dá para você tentar, Helder. Vai lá. Beleza, vou tentar então, daí você finaliza, pode ser? Manda bala. Beleza. Bom, eu concordo Ficou bom que agora. O que você fez? Você tirou a mãe do Netflix lá?
Sei lá, acho que porque eu comecei a xingar, cara. Funciona às vezes. Bom, eu concordo com o que a Monique, a Camila e o João apresentou. Então, a partir disso, eu vou buscar do que eu estou identificando lá nos relatos, né? Eu acho que a partir desse documento, pelo menos para mim, ficou um pouco difícil relacionar com a educação menor. É por isso que eu trouxe as características lá que o Galo coloca de uma educação menor. Ele vai lá na literatura menor, Deleuze e Guattari, desloca para pensar a educação, né? Que é a desterritorialização da língua, a ramificação política e o valor coletivo. Então, quando o João coloca aqui que eles investem na diferença, né, em produzir diferença, isso se aproxima da minoração, eu concordo e vejo que eu vou anunciar algumas passagens aqui que ficam evidentes nos relatos. O que eu acho interessante do currículo cultural em proposta é que os professores eles sempre vão ensinar algo do que eles não sabem. Então, não tem um planejamento fixo, estático, mas é de acordo com o encontro que eles vão sei lá, com os procedimentos, né? Vão tematizando, vão mapeando, vão fazendo a leitura, vão fazendo o aprofundamento, para daí ir sucedendo às aulas. Isso eu acho muito interessante, então se aproxima bastante do que a gente vem estudando. Ensinar aquilo que não se sabe. Outra ideia também, daí eu me pegou agora que vocês colocaram aí a diferença em encaminhamento e procedimento. Para mim, sei lá, era um sinônimo. É que a tematização sempre tematiza, problematiza com as demandas das aulas, isso em proposta. Nos relatos, às vezes, já está direcionado para um outro viés. A pesquisa do Rubens mostrou que, geralmente, quando vão tematizar o futebol, direcionam para um debate, para uma discussão sobre gênero. É bastante frequente. Então, não tem esse planejamento fixo. Outra coisa que eu vejo como potente também é que faz circular dentro da escola outras práticas corporais. Por exemplo, o Pedro trabalhou Muay Thai na escola, trabalhou uma prática inspirada no Minecraft, o parkour, então, como que é o nome daquela dança? O carimbó, o atletismo, então são várias práticas que eu mesmo nunca tive na escola. Eu acho interessante essas práticas estarem lá, né, circulando e tudo mais. E nesse processo eles se põem para aprender com os alunos, né, com a comunidade, e com bastante frequência também eles fazem essa relação com a sociedade lá. Por exemplo, estão, sei lá, estudando jiu-jitsu, e isso aconteceu com o Cleitão, na pesquisa, no relato dele. Eles estavam estudando isso, daí tinha uma academia próxima da escola, daí, o professor foi lá na escola, eles foram na academia, foram conhecer, então eu acho interessante essa articulação com a comunidade que tem. O Galo coloca aqui uma educação menor enquanto resistência, né? Então o currículo cultural bate bastante nessa tecla de resistência também. O que me fez pensar, que eu estou escrevendo um pouco sobre a ressignificação, relacionando com a aprendizagem inventiva e recognitiva, é que enquanto a ressignificação se dá através dos signos da linguagem, signos culturais, a aprendizagem inventiva e recognitiva se dá através de agenciamentos. Então, eu acho que aí está uma diferença para mim. E outra coisa também, não sei, agora entrando mais na minha pesquisa, que, nossa, a ideia de que a gente sempre, que eu afirmo lá, a gente aprende também através de imagens. Então, eu escrevo lá uma proposta de aprendizagem recog, inventiva,
Então, a partir de uma imagem, a gente cria. Daí eu coloco alguns exemplos. Por exemplo, dirigir carro, né? A gente tem que saber o básico, vamos falar, para não morrer. Então, você tem que saber algumas técnicas, tem que ter certos hábitos para viver. E após isso, eu acho que tem espaço para experimentação aí, para invenção. Porque para mim, pelo menos, essa questão estava um pouco dividida. Enfim, é outra questão. Então, a desterritorialização da língua que eu vejo no currículo cultural é isso, é trabalhar com outras práticas, vamos falar assim, com a diferença, não somente com a identidade. Por exemplo, o Quarteto Fantástico, a ramificação política, ela tem esse aspecto político, tanto é que o texto aborda bastante aqui. E esse valor coletivo eu entendo enquanto essa prática que se dá em conjunto, se dá nessas relações com outras disciplinas, com a sociedade, com demandas da atualidade. E espero que tenha dado para me ouvir aí. Deu? Deu sim. Boa. Bom, vamos lá, vamos tentar fazer uns apanhados aí. E vai ver se dá tempo da gente discutir alguma coisa ainda. Acho que a gente, quem está estudando o currículo cultural há algum tempo, sabe que ele todo o seu potencial de abertura para a minoridade, né? Então, as aulas enquanto acontecimento, que possibilita projetos não delimitados, né? A não rigidez desse planejamento, o processo de tematização enquanto uma problematização cultural que considera o papel dos alunos no processo, né? Então essas são as riquezas do currículo cultural, assim, acho que está bem claro isso, tal. Talvez para, não sei o quanto a Monique lê currículo cultural, mas acho que ela entende bem também, chegou a fazer até o curso, né? Talvez para a Camila seja novidade algumas coisas aqui. Mas para os demais são coisas que nós já discutimos bastante. Então eu queria mudar o foco para as questões que são problemáticas, assim, né? Porque acho que é para isso que serve o grupo de estudos. Para a gente ir nas minúcias, nos detalhes. Então, primeiro eu queria comentar a fala do João, que eu concordo plenamente, assim. Há aspectos no currículo cultural que são maiores. O Clayton, então, acho que 2 pesquisas apontam isso bem. Acho que a minha tese, quando eu falo que o currículo cultural se torna, em vários aspectos, um currículo oficial, por exemplo, no estado, em outros municípios, ele já é um aspecto de maioridade, já está pretensamente se colocando do lado de um governo, né? Então, já são linhas mais molares. Entretanto, fica a questão se isso pode funcionar como um cavalo de Troia. Meu foco da pesquisa não era esse. Cabe essa possibilidade, eu acho. Daria uma boa pesquisa, por exemplo. Mas, também, quando eu aponto que ele trabalha com categorias identitárias e qual é o risco de uma moralização da diferença, como o Helder apontou. Acho que isso é um risco também. Mas esse risco, ele não está, tanto esse risco quanto o que o João apontou, que é um sentimento meu, de todo mundo, e o trabalho do Clayton, a tese do Clayton deixa isso claro, que os escritos do currículo cultural governam a conduta dos seus professores, e isso até, de certo ponto, não é nada surpreendente. Afinal de contas, quando você começa a discutir certas coisas, você vai sendo subjetivado nessa lógica. Tanto que eu não acho isso um problema. Eu acho o problema não aceitar isso, não admitir isso. Então, por exemplo, quando afirma aqui, eu não sei que página, né, porque eu estou com a versão prévia, apesar que o Mário falou no e-mail que não houve as modificações lá, então a versão que eu recebi é a mesma que está na final. Ok. Mas na versão, deixa eu ver aqui, não vou saber, mas eu vou ler aqui. Ele diz assim: ele é a própria mudança. As várias pesquisas descritivas que tentaram aprender e identificá-lo apenas reforçaram a sua plasticidade. Eu não acho que seja bem assim. Eu acho que tem aspectos que são flexíveis e que vão sendo recriados pela prática dos professores,
mas tem aspectos que se repetem com muita frequência. O que, de novo, eu não acho que seja um problema, porque, afinal de contas, o mínimo de estabilização funciona como um modo de trabalho. Ele não é completamente engessado, mas ele tem ali certas coisas que repetem. Talvez até essa necessidade da repetição que traz consigo a diferença. Mas isso não é assumido, né? O que nos leva a essa discussão de encaminhamento e procedimento, como me parece uma tentativa, uma busca, um contorcionismo para escapar do que está evidente, né? Então, eu diria até que cabe uma pesquisa muito boa aqui, assim, né? Do mesmo jeito que eu li todos os relatos procurando os temas que foram trabalhados, talvez coubesse, né? Não pensei nisso naquela época, mas talvez coubesse uma nova pesquisa agora, olhando todos os relatos de novo e mostrando em quantos deles tem mapeamento, tem problematização, enquanto tem ampliação, aprofundamento, registro e avaliação. Aí daí você pode falar assim, mas são princípios, né, são procedimentos fundamentais para o trabalho do currículo cultural, senão sem ele não tem currículo cultural. Eu falei, ok, é isso. Então, se são fundamentais, é porque o currículo cultural tem um fundamento. Se ele tem um fundamento, ele busca um processo de identificação, né? Então, o que está tudo bem também. Porque na sua própria explicitação teórica, abre espaço para novidade. Mas eu acho que teria que aceitar esse lado mais engessado, né? Coisa que a gente não vê na educação menor, por exemplo. Já que a ideia é diferenciar a educação menor de currículo cultural, nós não vemos na educação menor... Quando a gente pega os professores que experimentaram com a educação menor, cada um fez ao seu modo. Cada um criou seus próprios procedimentos. Ainda que o Mário diga aqui, né? Aí eu posso ler o e-mail do Mário aqui. Ele vai dizer que talvez a minha leitura não foi atenta o suficiente e que os usos dos termos encaminhamento e procedimento são distintos. Ele fala que procedimento é aquilo que se usa para dar conta do encaminhamento. Os exemplos estão lá. Mapear é encaminhamento. Roda de conversa é o procedimento. Então, mapear é um conceito que encaminha o trabalho. Enquanto que o que é feito, se você faz isso em forma de pesquisa por WhatsApp, se você faz isso em forma de roda de conversa, se você faz isso em forma de uma redação, esse é o procedimento. Então, ó, o procedimento do professor não está engessado. Mas, veja, para mim, quando gera um modelo de encaminhamento, quando você apresenta como encaminhamento o mapeamento, a vivência, a problematização, aprofundamento, ampliação, registro e avaliação, quando você apresenta esses encaminhamentos, vai aceitando a sugestão teórica do Mário, ainda assim, nós temos um engessamento dos modos de encaminhar o trabalho. Para mim é inegável isso, né? Como tem também o engessamento dos princípios. E veja, eu não sou contra princípios, né? O Galo falou lá, não gostei da palavra princípios. O Filord também falou, não gostei da palavra princípios. Eu falei, eu não achei uma alternativa. Mas aí quando o Helder mostrou aquele texto pra gente, né? O Galo falou assim, me parece que o Guattari escapa desse negócio de princípio, né, na tese dele sobre a esquizoanálise, né? Nos modos da esquizoanálise operar. A gente precisa ler esse texto qualquer hora. Mas a palavra que o Guattari usou, qual é? É princípio, né? Que é onde se começa, mas assim, não começa porque é o começo, começa porque é um ponto dado. E quando você apresenta, na minha concepção, alguns princípios, é uma sugestão de trabalho que pode ser aceita ou não, e inclusive, podem ser criados outros princípios, né? Então, assim, essa plasticidade do currículo cultural, ela não é tão grande assim. Ela é muito maior do que qualquer currículo crítico ou qualquer currículo tradicional. Ela é muito maior. Isso é inegável. Mas não é uma plasticidade tão grande na medida em que você não vê criação de encaminhamentos novos pelos professores. Nem está na discussão que dá base para o currículo cultural, não está na discussão que o professor crie conceito, sabe? A gente precisa ler esse texto de escrita currículo do Pedro. Eu li na época que ele
que ele defendeu. Eu tinha uma outra concepção das coisas na época, faz algum tempo já. Então, sei lá, talvez seja legal a gente ler esse texto de escrita currículo e chamar o Pedro para reunião, para ver se ele defende e nos convence de que é tão, né? É assim, digamos assim, é igual você escrever no Paint. Tem uma liberdade ali, não tem? Tem uma liberdade. O Paint te dá toda a estrutura para você pintar, mas a estrutura tá dada, você não cria ferramenta. Então é o mesmo sentimento que eu tenho com o currículo cultural. Ele te dá a liberdade de escrever. Você escolhe o tema, você escolhe a duração do projeto, você está ali conversando com os alunos, dá voz para os alunos. É um agenciamento coletivo, sabe? Então ele tem um aspecto menor na medida que é um agenciamento coletivo, tanto maquínico, né, quanto denunciação. Mas, por outro lado, em termos de conceituação pela qual o professor se apoia para realizar o trabalho, para mim ali o engessamento é visível o engessamento. Eu acho que era mais ou menos isso que eu tinha para falar. Gostaria de ouvi-los agora sobre o que eu falei. Faz sentido o que eu falei? Como é que é? Posso falar? Bom, na verdade, logo após que eu fiz o curso, né? Nossa, faz bastante tempo pensando. Eu comecei a refletir bastante, eu até comprei um dos livros, né? E daí eu tive um choque muito grande. Eu não sei se eu comentei com o João ou com o Helder, ou com os dois, não sei. Que para mim, não sei se eu não tive essa sintonia com esse currículo ou algo assim, mas que para mim dá a impressão que só tá virando o lado da moeda, mas tá continuando no mesmo. Do mesmo modo que tem aquela regrinha a ser seguida para você aplicar. Então, eu agora escutando, eu fico até mais à vontade, porque eu percebo que vocês também estão vendo alguns pontos diante disso, né? Mas eu também vou tentar buscar entender porque eles não veem dessa maneira, né? Mas será que eles não estão fechados, dizendo que a gente não quer entrar nisso, então eu vou ficar a todo momento dizendo que não tem esse roteiro. Porém, à medida que vai crescendo, como você falou, vai mais pessoas aplicando, isso vai, querendo ou não, só invertir o lado da moeda e tô continuando no mesmo patamar. Boa. Ô, Monique, a pesquisa do Marcos Ribeiro, do grupo lá de São Paulo, ele escreve sobre a ressignificação, uma pesquisa recente, de mestrado, de 2018. Em uma das partes do texto dele, ele fala que a proposta do currículo cultural é sim virar o lado da moeda, e o argumento que ele usa é porque, isso já ficou há tanto tempo, então, tipo, trabalhar com por exemplo, uma proposta identitária, trazer para circular outras coisas, é um lado de resistir, de lutar também. Então, não sei, eu vi isso lá e eu acho que... E, ó, enquanto estratégia, é legal você trazer essa fala, porque enquanto estratégia, a filosofia identitária, né, ela é importante. Por exemplo, nós vivemos num mundo que ontem ou hoje, um policial lá em Minnesota matou um negro asfixiado, o joelho em cima do pescoço do cara. Vocês viram isso? Então, logo, tem a importância, mas eu só acho que, assim, tá faltando assumir isso. Tá faltando falar, é isso mesmo, é esse o caminho que a gente quer seguir, sabe? Quando fala que é muito plástico, tá querendo escapar. É plasticidade, em alguns aspectos é muito plástico, em outros é pensamento identitário. Não é abertura, não é plasticidade, não é essa escrita curricular, ela tem os seus senão, né? Os seus, entre aspas, os seus limites. E tudo bem também, eu acho que é uma forma de pensar. Mas quando sai afirmando que não tem isso, aí grita aos olhos, né? Por exemplo, quando provoca um efeito em quem não tem as leituras, faz um curso lá, não estuda, não dá aula, faz um curso lá de 6 encontros da formação de extensão, e a pessoa sai com a impressão que tem um modelinho a ser executado, então, por mais que a teoria diga que não, na prática, o que está sendo produzido, os efeitos dessa produção é uma teorização receituária, né? Ô, Rubens, Oi.
teve um curso lá, aquele dia do cursinho lá na FEFISO, tava conversando com o Pedro, né, falando sobre a proposta do texto dele de escrita currículo. Eu falei, pô, Pedro, legal, e eu gostei bastante. Porém, talvez se a gente fosse levar esse conceito à risca, eu acho que seria interessante a cada turma, né, ser tematizado, trabalhado uma coisa. Daí tá aí também outro ponto. Porém, ele falou, olha, a gente dá aula para muitas turmas, né? Isso é muito difícil, tematizar uma prática com cada turma com 30, 35, 40 alunos. Enfim, só para constar. E outra coisa, eu coloquei aqui no chat, eu não sei se eu entendi muito bem o que eles colocam de que os alunos são também produtores de cultura. Eu já vi isso em outros textos, mas não sei, não entendi. Se desse tempo de comentar um pouquinho, acho que eu... Não sei se entendi, Helder. Qual parte? Uma das partes, agora eu não lembro a página, eles colocam que os alunos são produtores de cultura dentro da proposta do currículo cultural. E serem produtores de cultura diz respeito que eles também interagem nesse mediático político, tipo, interagem no agora também, não só, por exemplo, recebem os conhecimentos, mas também criam, ressignificam e tudo mais, e produzem. Não sei se eu entendi muito bem isso. Acho que o João sabe explicar o que você está perguntando aí. Beleza. Eu entendo dessa forma, Helder. Produtor de cultura, no sentido de que a cultura no currículo cultural é produção e embate, né, por validação de significados. Então, quando você está no meio disso, né, você está no meio desse embate, você está tentando validar os seus significados, ou então produzindo ressignificações, nesse sentido você está produzindo cultura, né? Você está atuando ativamente na produção da cultura, nos movimentos da cultura, né? Acho que nesse sentido que vai ser falado a produção cultural, né? Contradizendo uma ideia de que o aluno ele está ali para receber determinado tipo de saber, determinado tipo de conhecimento, né? Aqui no currículo cultural, os alunos são produtores desse conhecimento, desse saber e dessa cultura também, dos significados que circulam ali. Ô, João, eu gostei muito do que você falou, que o foco, e eu já falei isso antes várias vezes, em vários momentos, nos grupos e tudo mais, que o foco do currículo cultural é essa arquigenealogia, sabe? É a questão dos discursos. Travou aqui. Será que foi? Eu caí? Para mim deu uma travada. Tava sobre travou um pouquinho. Pra mim Falou tá bem. arquigenealogia e travou. É a questão para mim de que o grande foco é mostrar as relações de poder discursiva. Mas, ó, no trecho que fala sobre subjetividade, o Mário critica os currículos tradicionais e críticos que o sujeito supostamente é essencial, né? Então, e no currículo cultural ele não seria. Mas, quando o professor, claro que isso aí cabe debate, eu não estou fazendo afirmação, estou fazendo uma impressão de leitura. Quando o professor se coloca como o grande arquigenealógico que vai fazer os alunos descobrirem quais são as relações de poder da sociedade, me parece um pouco também como se o professor tivesse no controle das coisas, sabe? Não me parece que contempla o conceito de agenciamento aqui, onde o professor também está produzindo subjetividade diante das relações estabelecidas em aula, né? Tanto que não tem nas discussões a ideia do professor. Bom, talvez tenha um outro relato. O professor também aprendeu bastante, né? Mas não tem essa ênfase, né? De que não se considera o processo de subjetividade docente.
que seria o agenciamento, né? Todas as subjetividades se transformando naquela relação. Bom, nosso tempo infelizmente acabou, o texto foi ótimo. Alguém quer acrescentar alguma coisa em 1 minuto? Que eu tenho que dar aula? Ah, até queria, mas acho que em 1 minuto não vai dar. Então vai. Você tem 2, 3, vai. Ó, então eu vou só concordando com você, dizer que realmente, quando nós nos propomos então a tomar parte de um currículo que vá falar e trabalhar pela minoria, não há problema nenhum. Na verdade, é ótimo e extremamente necessário que isso seja feito, né? Eu concordo com você, então, nesse sentido, que a grande questão é insistir nessa não roteirização, nessa plasticidade, quando aparentemente o que a gente vê, né, e o que vem sendo demonstrado, é que talvez esses encaminhamentos e esses procedimentos estejam ali um pouco não, sejam governados por uma lógica de minoria, né? Que não há, logicamente, problema nenhum, novamente, né? É só uma questão de entender isso e como esse lado do pós-crítico pode se encaixar nessa possibilidade da minoria e como uma educação menor pode se encaixar na possibilidade de minoração. E aí eu não sei se... Eu acho que não dá tempo de eu ler Dá sim, vai lá. No livro Conversações, Deleuze fala o seguinte: quando uma minoria cria para si modelos, é porque quer tornar-se majoritária. E, sem dúvida, isso é inevitável para sua sobrevivência ou salvação. Por exemplo, ter um Estado, ser reconhecido, impor seus direitos. Mas sua potência provém do que ela soube criar, e que passará mais ou menos para o modelo sem dele depender, né? Então, eu acho interessante essa parte aqui. Então, se em algum momento nós poderíamos parar nesse entremeio assim, da criação, né? Parar no entremeio da criação e da problematização, sem insistir num modo de operação pela minoria, assim. Entende mais ou menos? Entendo perfeitamente. Seria se na própria teorização curricular tivesse um incentivo para a criação e não para a utilização da criação de outras pessoas, né? Sim. Eu acho perfeito. Essa passagem, inclusive, ela é excelente, excelente mesmo. Bom, como a gente lê as mesmas coisas, a gente acaba concordando, né? Vamos ver, tentar trazer aí pessoas, tentar trazer o Pedro, de repente até o Mário vem para discutir, aí quem sabe o debate fique mais intrincado, né? Menos consenso, mais dissenso. Fica tudo aqui, né? Concordo. É isso aí. Concordo, Legal. isso Que aí. passagem, hein? Que passagem. Brigar para convertido é fácil, né? Boa. É isso aí, valeu, tchau. Falou. Tchau, tchau.